O Ura Natsuki acha que não tem nada de extraordinário no mundo em que vivia antes. O deus demônio Zephos aparece na frente dele. A voz dele é pesada e cheia de poder. Ele diz pro Ura que ele chegou longe, mas que a jornada acaba ali, porque o próprio deus demônio tá na frente dele agora. O Ura não recua. Ele saca a espada enorme devagarinho. Os olhos dele estão calmos, mas cheios de determinação. Num movimento rápido, ele corta o deus demônio ao meio. O Zephos solta um rugido profundo enquanto o corpo dele se despedaça e some na escuridão. O Ura fica parado, as mãos tremendo enquanto o silêncio volta. Devagar, as lágrimas começam a cair dos olhos dele. Ele sussurra para si mesmo que finalmente pode escapar daquele mundo horrível que o prendia há tanto tempo. O corpo dele começa a brilhar suavemente, a luz o envolvendo como um vento quentinho, e enquanto as lágrimas continuam caindo, ele some. O Ura abre os olhos e se vê em algum lugar da cidade de Mukojima. Na frente dele, tem um casal parado, e o garoto chamado Yuto diz que vai namorar a menina do lado dele. O Yuto também fala que, como o Ura gosta da mesma menina, quis avisar ele primeiro. O Ura ouve as palavras, mas em vez de ficar triste ou com ciúmes, o rosto dele se ilumina com um sorriso bem largo. Ele dá um passo à frente, segura firme nos ombros do Yuto e fala que faz um tempão que não se vêem. Aí, sem esperar resposta, o Ura sai correndo com uma risada animada, gritando que o Yuto continua tão popular quanto antes. O Yuto fica parado ali um instante, completamente chocado com a reação inesperada do Ura. Depois, percebendo o que rolou, ele pula de empolgação e grita com toda a força que o Ura finalmente voltou. 6 anos atrás, o Ura é invocado para outro mundo, e esse mundo vira a pior experiência da vida inteira dele. Nada lá é como os mundos de fantasia lindos que o povo sonha. Tudo é duro, cruel e cheio de sofrimento sem fim. Ele luta todo santo dia só para sobreviver. E tem um monte de momentos em que a morte quase o pega. Ele se joga em batalhas perigosas de novo e de novo, não por fama ou recompensa, mas para proteger aquele mundo e trazer paz para ele. Ele enfrenta os 4 reis celestiais, cada um mais forte e assustador que o anterior. Ele desafia o rei demônio que espalha medo pela terra e até confronta o deus demônio que manda em tudo com escuridão e desespero. Depois de uma luta longa e dolorosa, ele finalmente derrota todos e consegue voltar para o mundo real dele. A primeira coisa que ele faz é gritar com toda a força que nunca mais volta para aquele mundo horrível. Mas quando olha para si mesmo, percebe uma coisa estranha. O corpo dele mudou, e tá exatamente como era quando ele estava no 3º ano do fundamental. O Ura de repente lembra que no dia em que foi invocado, ele ia receber um tênis novo e umas roupas que estava esperando com uma empolgação danada. O pensamento traz uma memória quentinha e ele sai correndo pro rumo de casa na hora. Assim que chega, abre a porta e entra. A mãe dele olha com cara de surpresa e fala que ele chegou mais cedo que o normal. No momento em que o Ura vê o rosto dela, os olhos se enchem de lágrimas. Depois de 6 longos anos de luta e solidão, ele finalmente vê a mãe dele de novo, parada na frente dele, viva e sorrindo. A mãe fica preocupada e pergunta por que ele tá chorando do nada. O Ura seca as lágrimas rapidinho e fala que não é nada grave, que só tá aliviado de estar em casa de novo. Ouvindo isso, a mãe relaxa e avisa que as encomendas dele chegaram. O Ura sorri de leve e vai pro quarto dele. Mas antes de entrar, vira para trás e olha para a mãe. Com a voz tremendo, fala que finalmente voltou para casa. A mãe sorri carinhosa e diz que tá feliz que ele tá de volta. O Ura abre todas as encomendas uma por uma, rasga o papel e tira o moletom novo e o tênis. Ele veste com cuidado, sentindo o tecido macio e o peso leve nos pés. Um sorrisinho aparece no rosto dele enquanto solta um suspiro fundo, falando que é bem confortável mesmo. O Ura senta na cama e respira fundo. Sentindo a maciez embaixo dele, fala para si mesmo que a Terra é mesmo o melhor lugar para viver. Ele pensa no outro mundo e lembra como tudo lá era ruim. As roupas e os sapatos eram feitos da pele de monstros, ásperos e pesados, e vestir aquilo sempre era desconfortável. Nada era cômodo naquele mundo. As camas eram só tábuas duras de madeira com um lençol fino por cima, e toda noite era uma tortura. Os verões eram tão quentes que parecia que a pele estava queimando, e os invernos tão frios que mal dava para mexer os dedos. Tinha inseto para todo lado, rastejando para dentro da barraca e picando enquanto ele tentava dormir. Para piorar, não tinha banho decente, e todo dia ele se sentia sujo e cansado. Pensando em tudo isso, o Ura não acredita que sobreviveu lá por 6 longos anos. Ele olha para as mãos em silêncio e se pergunta se tudo o que aconteceu foi só um sonho. Mas quando se concentra, ainda sente o poder dentro dele, fraco, mas real, e fala para si mesmo que não tem como ter sido só um sonho.
A ideia de que lutou contra demônios com magia e enfrentou deuses quase parece ridícula demais para ser verdade. Mas no fundo, ele sabe que aconteceu de verdade. Para ter certeza, levanta a mão e tenta invocar a chama carmesim, o feitiço que dominou. Nada acontece no começo, e ele suspira baixinho, falando que magia provavelmente não funciona nesse mundo. Mas no instante seguinte, a mão dele brilha com um calor intenso, e uma bola de fogo enorme aparece de repente na palma. Antes que ele consiga reagir, a esfera flamejante sobe disparada, explode com um estrondo e abre um buracão gigante no teto em cima da cabeça dele. O Ura fica completamente paralisado, olhando para o buracão enorme no teto. O coração dele está batendo acelerado, e ele não acredita no que acabou de acontecer. Ele se pergunta chocado se realmente pode usar magia nesse mundo tão naturalmente quanto no outro. O pensamento ao mesmo tempo impressiona e assusta. Sem perder tempo, levanta a mão de novo e sussurra baixinho o feitiço de reparo. A mãe dele abre a porta com cara preocupada e pergunta o que foi aquele barulhão. O Ura vira rapidinho e tenta agir normal. Ele sorri sem graça e fala que não foi nada grave, que estava fazendo treino de força e deixou cair uma coisa pesada sem querer. A mãe olha para ele um instante, ainda na dúvida, e fala que tá tudo bem desde que nada quebrou. Ela avisa que o jantar tá pronto e que fez curry. No momento em que o Ura ouve a palavra curry, os olhos dele se arregalam. Quase dá para ver lágrimas se formando de novo, enquanto ele fala empolgado que já vai para lá. Ao mesmo tempo, bem longe na prefeitura da cidade de Mukojima. Dentro da residência principal grandiosa da família Minuki, uma mulher senta calma dentro de um círculo mágico brilhante. Os olhos dela são afiados e concentrados enquanto olha para os dois subordinados parados ali perto. Num tom quieto, mas sério, ela pergunta se eles acabaram de sentir aquele surto de energia mágica que se espalhou pela área. Um dos subordinados acena a cabeça na hora com cara tensa e fala que o poder foi avassalador, tão forte e assustador que deu arrepio na espinha. A senhora sentada dentro do círculo mágico brilhante fica séria enquanto o ar ao redor dela treme com energia mágica. Ela fala que o poder que acabaram de sentir é o mais forte que já sentiu na vida, e tem certeza que pertence a um demônio de alto escalão. Ela acrescenta que já lidaram com muitos demônios que apareceram no mundo humano antes, mas esse parece bem mais perigoso que qualquer coisa que enfrentaram. Pela primeira vez, ela admite que não tem certeza se conseguiriam vencer se lutassem contra um ser desses. Depois de uma pausa curta, respira fundo e manda os dois subordinados ficarem de olho com cuidado e não fazerem nenhum movimento até ela dar a ordem. Os dois abaixam a cabeça com respeito e falam que entendem a ordem dela, chamando ela educadamente de mãe. No dia seguinte na escola, o Ura tá sentado na carteira dele no intervalo jogando videogame no console portátil. O rosto dele tá relaxado e animado enquanto controla o personagem que tá lutando contra um monstro grande na tela. O Ura ri baixinho pra si mesmo e fala que lutar contra monstros é o máximo quando só acontece no jogo. Mas aí o sorriso dele murcha um pouco enquanto lembra como era de verdade no outro mundo. Como as batalhas eram horríveis e dolorosas. Como toda luta o deixava exausto e ferido, e como o cheiro de sangue nunca saía, não importa o quanto tentasse limpar. O Ura se encosta na cadeira e olha ao redor da sala de aula, sentindo que a vida escolar tranquila quase parece irreal depois de tudo que passou no outro mundo. Ele sorri de leve e pensa que vai curtir a juventude ao máximo dessa vez. Ele até ri um pouco e se pergunta se vai dar sorte de arrumar uma namorada algum dia. Enquanto tá perdido nos pensamentos, um garoto sentado perto vira pra ele de repente e pergunta se é verdade que o Yuto tem namorada agora. O garoto fala que ouviu dizer que a menina é a Sakurai nova da turma F e que, como o Ura e o Yuto são amigos de infância, o Ura deve saber de alguma coisa. O Ura olha pra ele com cara calma e responde que não faz ideia e que não liga muito pra essas coisas. O garoto fica meio surpreso com a reação fria, mas o Ura só dá de ombros e continua brincando com a caneta. Poucos instantes depois, uma garota chega na carteira dele. Ela parece um pouco nervosa, mas fala educada, dizendo que quer conversar sobre uma coisa e que ia agradecer muito se ele pudesse dar uns minutinhos para ela. O Ura segue a garota em silêncio, enquanto os dois sobem as escadas para o terraço da escola. O vento suave sopra no espaço aberto e o som da cidade ecoa fraquinho ao longe. O Ura olha para ela por trás e se pergunta quem ela é de verdade. O coração dele bate um pouco mais rápido, enquanto pensa que talvez ela o levou lá para confessar os sentimentos. Ele fica ao mesmo tempo nervoso e empolgado, imaginando o que ela vai dizer. Quando chegam no terraço, a garota vira para encarar ele. A expressão dela tá calma, mas afiada.
Ela olha pra ele um instante e depois fala que achou que estava enfrentando um monstro, mas se enganou e ele é só um colega de classe. O Ura pisca confuso, sem entender o que ela quer dizer com isso. Ele inclina a cabeça de leve e pergunta se eles já se viram em algum lugar. A garota dá um sorrisinho fraco e fala que é da divisão Minuki e que também é colega de classe dele. O Ura acena devagar e explica que teve uma troca de turmas recente, então ainda não decorou os nomes e rostos de todo mundo. Aí ele pergunta educado o que ela queria conversar. A expressão da garota muda de repente. Os olhos dela ficam frios e, sem falar mais nada, ela saca uma espada que estava escondida debaixo do uniforme. Num movimento rápido e fluido, ela corta na direção dele. O Ura recua por instinto bem na hora, a lâmina passando bem na frente do rosto dele. O coração dele dispara enquanto encara ela, completamente chocado com o ataque repentino. A garota abaixa a espada um pouco e sorri de novo, falando que os boatos de que ele é habilidoso são verdade. O Ura olha para a garota com olhos arregalados, totalmente pasmo com o ataque do nada. Ele dá um passinho para trás e pergunta qual é o problema dela e por que tá tentando brigar com ele do nada. A garota mantém a espada firme e fala numa voz fria que antes de mandar ele pro inferno, vai explicar tudo direitinho. Ela conta que a família Minuki é uma linhagem poderosa e antiga de espiritualistas que há séculos lutam contra espíritos malignos, yokai e demônios que aparecem no mundo humano. Sempre foi o dever sagrado deles proteger a paz e destruir qualquer ser que ameace ela. Ela continua dizendo que o Ura tem um poder enorme e perigoso que não pode ser ignorado. Como espiritualista, ela não pode deixar alguém como ele viver livre, e decidiu dar um fim nele pessoalmente antes que o poder dele cause estrago. O Ura ouve ela com descrença, sentindo ao mesmo tempo confuso e irritado. Ele suspira e fala que não faz ideia do que ela tá falando e que não quer se meter nessas besteiras de novo. Enquanto o Ura tenta fugir correndo, de repente sente uma coisa estranha puxando as pernas dele. Quando olha para baixo, vê espíritos brilhantes pequenos enrolados apertados nos pés dele, dificultando o movimento. Que coisa horrorosa! Ele percebe que tem algo muito errado. E antes que consiga reagir, a garota aponta a espada para ele e fala que no último ataque, ela colocou um selo de maldição poderoso na perna dele. Ela explica com um sorriso confiante que essa maldição não pode ser desfeita com nenhum poder espiritual comum, então não adianta tentar fugir. O tom dela fica cortante enquanto grita que ele devia aceitar o destino e sumir desse mundo. Aí, com um único gesto da mão, ela solta uma rajada enorme de energia que acerta o Ura em cheio e o manda voando pelo terraço. O corpo dele bate forte na parede atrás, quebrando os azulejos e enchendo o ar de poeira e pedaços. A garota abaixa a espada e solta um suspiro pequeno, falando que foi mais fácil do que esperava. Mas antes que consiga relaxar, uma figura sai devagar de dentro da poeira. É o Ura, completamente ileso e de pé, sem nenhum arranhão. Os olhos da garota se arregalam de choque e ela dá um passo para trás, sussurrando para si mesma que é impossível alguém sobreviver a um ataque daqueles. O Ura olha para ela em silêncio um instante e depois começa a rir alto como um louco, a voz ecoando pelo terraço. Ele fala que acabou de voltar de outro mundo onde lutou contra demônios e deuses, e agora até aqui tem que lidar com espiritualistas. Ele suspira com um sorrisinho torto no rosto e depois olha direto para a garota falando que não importa mais porque ela perturbou a paz dele e por isso ele vai esmagar ela completamente. O rosto da garota se contorce de raiva, enquanto o sorrisinho debochado do Ura só alimenta mais a fúria dela. Ela chama ele de demônio imundo e fala que não vai mais segurar a mão contra alguém como ele. A voz dela tá cheia de ódio enquanto declara que vai lutar com toda a força, não com a lâmina de treino sem graça que usou antes. Devagar, ela saca uma espada brilhante da bainha, e a lâmina dela brilha fraquinho na luz do sol. Ela fala que essa é a Tsuyu Harai, a lâmina sagrada do clã dela, uma arma passada de geração em geração dos espiritualistas Minuki. O Ura observa ela calmo e dá um sorrisinho, falando que vai testar essa tal lâmina sagrada ele mesmo. A garota range os dentes, gritando para ele não subestimar ela, e avança com uma velocidade incrível. Os movimentos dela são afiados e precisos enquanto balança a lâmina sagrada direto pro peito do Ura. O Ura observa o golpe com atenção, analisando a esgrima dela e pensa que a técnica não é ruim para uma humana. Porém, quando a lâmina encontra a mão dele, o Ura agarra firme e esmaga com facilidade, quebrando a espada sagrada em pedaços com só uma mão. A garota cambaleia para trás sem acreditar, olhando para a arma destruída.
Ura olha para ela com olhos frios e fala que, comparado ao rei demônio e ao deus demônio que ele lutou e derrotou, esse tipo de ataque não é nada. A expressão dele escurece de repente enquanto levanta a mão, e num instante, uma aura escura o envolve. Dessa escuridão, a lâmina da espada demoníaca do caos surge na mão dele. O ar treme enquanto Ura balança a espada num movimento rápido e a garota é cortada da cintura para cima num único golpe. Caralho, o maluco é brabo. Porra! É um mito! É um mito! O som do corpo dela batendo no chão traz o Ura de volta à realidade e os olhos dele se arregalam de choque. Ele percebe que foi longe demais. Sem perder um segundo, ajoelha do lado dela e começa rapidinho a usar magia de cura, juntando a parte de cima e de baixo do corpo dela de novo. Suor pinga do rosto dele enquanto se pergunta se ela ainda tá viva. Depois de garantir que a respiração dela tá estável e as feridas fechadas, o Ura solta um suspiro fundo de alívio. Ele olha ao redor nervoso e murmura que precisa dar o fora dali antes que ela acorde, porque se ela pirar de novo, ele vai estar encrencado pra valer. Ele vira as costas completamente sem saber que esse mundo é bem mais estranho e perigoso que aquele do qual ele fugiu. Em algum lugar bem longe, numa base escondida, um alienígena monitora a superfície da Terra e de repente detecta uma leitura de energia enorme vindo da localização do Ura. Ao mesmo tempo, em outra parte do mundo, uma mulher com asas lindas de anjo olha para o céu e fala sem acreditar que até na Terra existem guerreiros com poder tão assustador. O Ura fica paralisado, ainda tentando entender tudo o que acabou de rolar. Ele se pergunta se a garota que lutou já recuperou a consciência, já que usou magia de cura para consertar o corpo dela completamente. Ele suspira fundo, pensando que só queria uma vida tranquila depois de voltar para casa. Mas agora tudo parece uma bagunça de novo. Nesse exato momento, vários carros de polícia param ao redor dele, e um monte de policiais saem correndo, cercando ele de todos os lados. Eles apontam as armas para ele e gritam alto para ele levantar as mãos. Avisam que se ele se mexer um pouquinho, tem ordem para atirar. O Ura olha para ele sem acreditar e pergunta se isso é algum tipo de brincadeira ou cena de filme, mas os policiais não escutam e gritam de novo para ele ficar parado. De repente, um homem de casaco azul dá um passo à frente e manda todo mundo abaixar as armas. Ele se apresenta como Hashashi Aoyama, o chefe da delegacia de Mukujima, e fala que não precisa pânico e que ele vai cuidar pessoalmente. O Hashi chega mais perto do Ura, estudando ele com atenção, e fala que só quer fazer umas perguntas sobre o que aconteceu. Enquanto olha para o rosto do Ura, o Hashi para no meio da frase, os olhos estreitando como se tentasse lembrar de algo. Poucos segundos depois, a expressão dele muda completamente quando reconhece o Ura. O Hisashi leva o Ura para a delegacia e coloca ele em custódia para interrogatório. Dentro da sala, o clima tá calmo, mas sério. O Hashi olha pro Ura com um suspiro e fala que nunca imaginou que o culpado que todo mundo estava falando seria ele. Ele conta pro Ura que faz um tempão que não se vêem e que ele cresceu tanto comparado ao menininho que ele conhecia. O Ura olha para ele confuso, se perguntando o que exatamente ele quer dizer. O Hashi sorri de leve e explica que é um velho conhecido da mãe do Ura e que para ele, o Ura é só o filho do vizinho que via direto. Enquanto conversam, a filha do Hashi, Jinko, entra quietinha na sala carregando uma bandeja de chá. Ela coloca as xícaras com cuidado na mesa e fica do lado do pai. O Hisashi apresenta ela pro Ura e fala orgulhoso que a Jinko agora trabalha como policial na delegacia de Mukojima. Ele acrescenta que ela tem um faro afiado para detalhes e sente coisas que os outros normalmente não percebem. O Ura toma um gole de chá, ainda confuso e um pouco irritado, e fala que não liga para todas essas apresentações. Ele só quer saber por que foi preso, já que não lembra de ter feito nada ilegal ou suspeito. O Hisashi olha direto pro Ura e pergunta calmo se ele já ouviu falar sobre espiritualistas. No momento em que o Ura ouve essa palavra, uma gota de suor escorre pelo rosto dele e o corpo enrijece como se tivesse sido pego desprevenido. O Hisashi percebe a reação e fala que, pelo olhar no rosto dele, parece que ele já sabe de alguma coisa. Ele se encosta na cadeira e começa a explicar que os espiritualistas existem há muito tempo, trabalhando em segredo para manter o equilíbrio entre o mundo humano e o mundo dos espíritos. Ele conta pro Ura que não são só um grupo qualquer, mas uma organização organizada pelo governo, cujo trabalho é eliminar demônios que machucam pessoas inocentes e lidar com humanos que usam mal os poderes espirituais. Ele continua dizendo que, embora o público não saiba, a polícia há muito tempo está ciente da existência de demônios, usuários de espíritos e incidentes sobrenaturais que rolam de vez em quando.
Ele acrescenta que, nesses casos, a Divisão Especial de Desastres da polícia costuma se envolver nas investigações. Enquanto Ura ouve, começa a ficar inquieto, se perguntando para onde a conversa está indo. O Hashi então pega no bolso e tira uma foto meio amassada. Ele coloca na mesa na frente do Ura e fala que recentemente receberam uma dica de uma fonte confiável, dizendo que um demônio poderoso tinha aparecido em algum lugar da cidade. O Ura olha devagar para a foto e os olhos se arregalam quando vê o que mostra. Uma explosão enorme de energia saindo da casa dele mesmo. O Hashi conta que a imagem foi capturada na noite passada na cidade de Mukojima e que muitos moradores próximos viram o evento estranho. O Ura congela, percebendo que não tem como enrolar nessa situação e que não tem chance de escapar agora. O Hashi olha pro Ura com expressão firme e fala que a equipe de análise da polícia está trabalhando desde a noite passada para rastrear a energia estranha que apareceu na cidade. Depois de comparar todas as leituras, os resultados mostraram claramente que a fonte era ele. Aí, num tom sério, o Hashi pergunta pro Ura se foi mesmo ele quem fez aquilo. Ele explica que a polícia já classificou ele como ou um demônio de alto nível, ou um humano que despertou um poder espiritual extremamente perigoso. Por causa disso, tiveram que agir antes que ele usasse para algo ruim. O Ura solta um suspiro fundo e fala que explicar tudo vai demorar demais, então vai ser mais rápido se ele só mostrar. Ele levanta a mão devagar e uma sombra escura se espalha do chão embaixo dele. Dessa sombra, uma espada preta surge devagar, soltando uma onda pesada de energia espiritual que faz o ar tremer. A Jinko recua de choque, enquanto o Hashi encara com olhos arregalados. O Ura fala calmo para eles que essa é a Lâmina do Demônio, um troféu que ganhou depois de derrotar um dos 4 Lordes Demônios. Aí ele conta que 6 anos atrás foi invocado para outro mundo onde lutou como herói contra demônios e deuses, e foi assim que ganhou os poderes. Ouvindo isso, o Hashi bate a mão na mesa com raiva e grita que o Ura não acha que vai se safar com uma história ridícula dessas. O Ura olha pro Hisashi e fala firme que não tá mentindo e que já mostrou a prova com os próprios olhos. O Hisashi cruza os braços e responde num tom calmo, mas duvidoso, que ninguém acreditaria numa história absurda dessas sobre outro mundo e lordes demônios. Enquanto isso, a Jinko, que estava quieta até agora, olha para a espada preta com admiração. Os olhos dela brilham de curiosidade enquanto pergunta animada pro Ura sobre a arma e de onde veio. O Ura sorri de leve e pergunta se ela quer mesmo a espada. Quando ela acena empolgada, ele fala que não precisa mais dela e entrega casualmente para ela. A Jinko pega a espada com as 2 mãos, parecendo radiante como se tivesse ganhado um tesouro. O Hisashi suspira pesado e fala sério para ela que não pode simplesmente pegar aquela coisa amaldiçoada sem saber o que é de verdade. Mas a Jinko, ainda sorrindo, responde que a espada vai ser a parceira dela a partir de agora e que já decidiu chamar de Taro. Ouvindo isso, o Hashi coça a cabeça sem acreditar e murmura que ela é igualzinha à mãe. Aí ele olha pro Ura e fala num tom mais sério que ele devia parar de usar o poder sem cuidado. Ele explica que mesmo que o Ura não perceba, o poder dele é forte e perigoso demais. Avisa que se os espiritualistas considerarem ele uma ameaça, podem tomar providências contra ele. E quando isso acontecer, nem a polícia vai poder proteger ele. O Ura ouve em silêncio um instante e depois fala com um sorriso relaxado que não tem com o que se preocupar porque não pretende mais lutar. Ele acrescenta que tudo o que quer agora é jogar videogame, ver YouTube, comer comida gostosa e viver uma vida quieta e tranquila. Eu faria esse acordo. E você, Yurevich, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. O Hisashi dá uma risadinha e fala que desde que ele siga isso, tudo vai ficar bem. Antes de sair da sala de custódia, o Ura vira pro Hashi e pergunta curioso se ele também é usuário de espíritos. O Hisashi balança a cabeça e responde que é só um cidadão comum. Na residência da família Minazuki, a chefe senta com expressão calma, mas rígida, e olha para a filha dela, Mako, que tá ajoelhada na frente. Ela fala para Mako que tinha dado ordem clara para ninguém se meter, mas ela desobedeceu e foi lutar contra o Ura de forma imprudente. A Mako abaixa a cabeça e pede desculpa, admitindo que foi descuidada e pedindo para a mãe dar mais uma chance para ela se provar. A mãe suspira de leve e fala que o Ura não é alguém que uma novata como ela pode lidar. Lembra que saber os próprios limites também faz parte de ser uma verdadeira espiritualista. Aí ela vira para outra filha, Mio, que tá parada quietinha do lado. A chefe fala que agora vai confiar a missão para ela e avisa para agir com extremo cuidado, já que a pessoa com quem estão lidando tem um poder enorme. A Mio responde num tom calmo e frio que entende e não vai falhar. Na manhã seguinte, o Ura vai andando sonolento pro colégio, esfregando os olhos e bocejando.
Ele murmura que ainda tá tão cansado e que acordar. Acordar cedo é mais difícil que lutar contra qualquer demônio. Não. Ele tem toda a razão. Aí ele suspira e fala que a polícia é mesmo descuidada. Quase prenderam um cidadão honesto e pacífico como ele sem motivo nenhum. O Ura sente que alguém tá observando ele escondido de uma árvore ali perto e a sensação estranha o deixa em alerta. Ele olha ao redor com cuidado e fala numa voz calma que se alguém tem algo para dizer, devia sair do esconderijo em vez de ficar se ocultando. Um momento depois, uma flecha dispara na direção dele em alta velocidade, mas ele pega com facilidade rapidinho. Quando olha de perto, percebe um talismã preso na flecha. De repente, um espírito surge do talismã e se enrola ao redor dele, impedindo de se mexer. Uma garota então sai de trás da árvore e fala que é um selo de teto que impede ele de usar magia. Ura olha para ela e pergunta quem ela é. Ela se apresenta como Miu Minazuki, a irmã mais velha da Miyako Minazuki. Ouvindo o nome dela, Ura percebe que ela veio para se vingar da irmã. Ele solta um suspiro e fala que não tem jeito e que vai ter que resolver isso rápido. De repente, o Ura lembra da promessa que fez pro Sashi de que não ia mais usar os poderes dele de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer. Ele se lembra que já lutou batalhas o suficiente no outro mundo. E agora que finalmente voltou pra Terra, não quer se meter em mais brigas ou derramamento de sangue. Ele olha pra Miu e fala calmo que não tem nenhuma intenção de lutar e que só quer viver uma vida tranquila. Porém, antes que consiga terminar a próxima frase, a Miu avança com uma velocidade danada e acerta um chute poderoso no rosto dele, mandando ele para trás uns passos. O Ura esfrega a bochecha e suspira, percebendo que ela não vai ouvir ele. A Miu fala para ele que não importa o quão forte ele seja, enquanto o selo de teto tá ativo, ele não pode usar nenhum poder e é só um humano comum. Sem perder mais um segundo, ela ataca de novo, socando ele várias vezes usando as artes marciais antigas do estilo Minazuki. Mas pro choque dela, o Ura fica completamente ileso, mesmo depois de levar vários golpes diretos. Vendo isso, a expressão da Miu muda e ela decide usar o movimento definitivo dela, Ten, para acabar com a luta de uma vez. Mas antes que isso aconteça, o Ura fica extremamente frustrado e sem nem pensar solta uma rajada de magia de fogo que manda a Miu voando pro ar num instante. A explosão é tão forte que sacode as árvores ao redor e queima a grama debaixo dos pés dele. Enquanto a fumaça vai sumindo devagar, o Ura percebe o que fez e começa a se arrepender pra caramba. Ele murmura que tinha prometido não usar os poderes de novo, mas perdeu o controle só por causa da frustração. A Miu sai da fumaça, tossindo um pouquinho, e fala numa voz calma que ele destruiu até o poder de teto do talismã com aquele único ataque. As roupas dela tão completamente queimadas, e ela fala que tá se rendendo. O Ura vira o rosto na hora, envergonhado de ver ela naquele estado. A Miu fala pra ele não se preocupar com isso, e que tá tudo bem, mas aí, com uma expressão séria, acrescenta que tem um pedido importante pra fazer pra ele. A Miu pede desculpa pro Ura por atacar ele antes e explica que não quis machucar de verdade. Só queria ver a força verdadeira dele com os próprios olhos. Aí ela fala que antes de qualquer coisa, tem um pedido importante pra ele. O Ura fala pra ela que antes de falar de qualquer pedido, ela devia primeiro arrumar as roupas porque ele não se sente à vontade continuando assim. Não, você é burro, cara, que loucura. O Ura acena a mão de leve e usa magia de restauração para consertar as roupas queimadas dela de volta ao estado original. Depois que tão completamente restauradas, ele fala que o design pode estar um pouquinho diferente porque recriou só da memória. A Miu olha para o uniforme restaurado sem acreditar, impressionada com o quão fácil ele usou uma magia tão poderosa. O Ura fala para ela que fez uma promessa para alguém de que ia ficar longe de encrenca, então não pode se meter mais com espiritualistas. Ele vira para ir embora e fala que só quer viver em paz. A Miu para ele rapidinho e tira um envelope. Ela fala que é um gesto de gratidão da família dela junto com uma compensação pelo que a Mako fez com ele. Aí ela se curva e pede para ele pelo menos ouvir ela antes de ir. Vendo a sinceridade dela, o Ura para um instante e concorda em escutar. A Miu então olha para cima para ele e fala calma, que a família Minazuki gostaria de convidar ele para casa deles. A Miu explica pro Ura que a família Minazuki tem uma longa história como espiritualistas, e o dever deles é manter o equilíbrio entre humanos, espíritos e demônios. Eles são responsáveis por gerenciar monstros e civis que têm poderes espirituais como ele, garantindo que nenhum perca o controle ou machuque gente comum. Porém, ela admite que o poder dele está muito além de qualquer coisa que a família já encontrou. Nem os usuários espirituais mais fortes deles poderiam sonhar em igualar ele em força ou aura.
Por isso, em vez de tratar ele como ameaça, a família Minazuki decidiu negociar paz e formar uma relação amigável com ele. Ela também menciona que a chefe da família, que é a mãe dela, está muito interessada nos poderes dele e quer encontrar ele pessoalmente para discutir certas coisas que podem afetar tanto o mundo dos espiritualistas quanto a humanidade. O Ura ouve quietinho e responde que entende o que ela quer dizer, embora não tenha interesse real em se envolver com famílias ou organizações mais. A Miyu sorri educada e fala que agradece pelo menos por ouvir ela. Ela fala que vai voltar quando uma data específica for decidida para o encontro. Antes de ir, ela pergunta curiosa quanto do poder dele ele usou na luta deles. O Ura responde casual que deve ter usado só uns 10 a 20% da força dele. Ouvindo isso, a Miyu vira, com um sorrisinho fraco no rosto, e fala que ele é incrivelmente forte, mas que acredita que nem ele conseguiria derrotar aquela pessoa. Mais tarde, naquela noite, a Miyu volta para a residência dela e relata para a mãe que conversou com o Ura e que ele concordou em se encontrar. A mãe elogia ela por fazer um bom trabalho e pergunta como ele parecia pessoalmente. A Miyu responde que parecia um jovem comum, mas o poder dele era avassalador. A mãe pensa quietinha porque um humano comum teria um poder tão assustador e murmura que, se não tomarem cuidado, o Ura pode um dia destruir a família Minazuki inteira. Na escola do Ura, as aulas do dia finalmente acabam e os alunos que não têm atividades de clube são mandados para casa. O Ura fica perto do armário dele, trocando os sapatos enquanto pensa fundo. Ele se pergunta o que a Miyu queria mesmo que ele fizesse lá atrás. Ele lembra que ela estava dizendo algo importante, mas como entregou uma quantia grande de dinheiro para ele, ele ficou empolgado demais e parou de ouvir no meio. Ele suspira, falando que devia ter prestado mais atenção pelo menos. Sentindo fome, decide pegar algo gostoso para comer no caminho de casa. Bem quando tá para sair, o amigo de infância Yuto chama ele por trás e pergunta se tem um minutinho para conversar. O Ura concorda e os dois vão pro pátio vazio da escola para falar em particular. O Yuto pede desculpa por parar ele quando tava para ir para casa. Depois de uma pausa curta, o Yuto olha direto para ele e admite que ferrou tudo com a Noa. Ele explica que sabia que o Ura gostava dela, mas as coisas foram rolando entre ele e a Noa enquanto conversavam e agora estão namorando. O Yuto olha pro Ura com um sorriso nervoso e pergunta se ele lembra da primeira vez que se encontraram no jardim de infância. Ele fala que tinha esquecido de trazer os giz de cera naquele dia, e foi o Ura que dividiu o dele sem hesitar. Desde então, ele ri sem graça e admite que ficou pegando coisas do Ura sem nem perceber. Os jogos novos dele, os mangás favoritos, até a primeira bicicleta. Ele coça a nuca e fala que agora, sem querer, pegou até a garota que o Ura gostava. A culpa nos olhos dele fica clara enquanto abaixa a cabeça e pede desculpa pro Ura, falando que se sente péssimo pelo que fez. Aí ele olha pra cima e fala pro Ura que deve estar bravo com ele porque o que fez foi cruel. Fala que nem ele consegue se perdoar por machucar o melhor amigo e que esse tipo de traição o corrói por dentro. O Ura fica em silêncio um tempo, olhando para baixo, a expressão ilegível. Aí, com um tom calmo, fala pro Yuto que tá tudo bem. O Yuto congela de choque, sem acreditar no que ouviu. Ele pergunta de novo, quase desesperado, se o Ura tá mesmo bem com tudo isso. O Ura dá uma risadinha e responde que mal lembra daqueles sentimentos mais, então não é grande coisa pra ele. O Yuto pisca confuso e fala que o Ura antigo já teria chorado e fugido até agora. Fala que parece que tá conversando com uma pessoa completamente diferente. O Ura na mente se pergunta se ele era mesmo tão fraco antes de ser invocado pro outro mundo. Naquele outro mundo, traição não era novidade pra ele. Todo dia tinha golpe, roubo e luta por poder. As pessoas traíam umas às outras por dinheiro, status ou sobrevivência. Ele lembra como quase foi morto várias vezes por aqueles que chamava de aliados. Comparado àquele pesadelo, o que o Yuto fez parece uma coisinha pequena e inofensiva, quase parece um drama de criança. O Yuto parece inquieto, sentindo que o Ura não é mais a mesma pessoa. Ele suspira baixinho e fala que não importa o que, o Ura sempre vai ser o melhor amigo dele. Ele estende a mão e sorri. O Ura hesita um momento, mas ainda aperta a mão. Porém, quando as mãos se tocam, o Ura de repente sente algo estranho. Uma ondazinha pequena de mana flui da palma do Yuto para dele. É fraca, mas bem real. Os olhos dele se arregalam por um segundinho enquanto sente aquela energia. Quando soltam, o Yuto acena tchau e fala que vê ele amanhã. Enquanto o Ura vê ele ir embora, olha para a mão dele e franze a testa de leve. Ele murmura para si mesmo que sentiu mana claramente do corpo do Yuto. Se pergunta por que o Yuto tem energia espiritual e se ele ao menos sabe disso.
O pensamento o incomoda, e ele começa a questionar se os espiritualistas são mesmo os únicos na Terra com poderes. Enquanto volta para casa andando, o Ura fica pensando na sensação estranha que sentiu do Yuto antes. Se pergunta se o Yuto também tem algum tipo de poder mágico escondido dentro dele, e se o mundo para qual voltou não é mais tão normal quanto acreditava. Ele suspira pensando que talvez a palavra comum não tenha mais sentido para ele. Bem nessa hora, uma voz animada chama ele por trás. Uma garota chamada Ayakawa corre até ele e cumprimenta com um sorriso enorme. Ela chama ele de irmãozinho e fala feliz que faz tanto tempo que não se veem. O Ura olha para ela confuso porque não lembra de ter visto ela antes. Sem parar para pensar, decide ignorar ela e continuar andando. A garota rapidinho vai na frente dele e fala para não ignorar ela tão friamente. O Ura olha para ela e pergunta se ela tá falando mesmo com ele. Ela acena que sim, e fala que estava esperando uma chance de encontrar ele de novo. Fala que quer pedir desculpa por como tratou ele mal antes e admite que na verdade gosta dele. Ela fala nervosa que quer mesmo se dar bem com ele a partir de agora. O Ura fica desconfiado dela e pensa que deve ser algum golpe novo. Sente que ela provavelmente vai dizer que são irmãos perdidos há tempo para enganar ele em algo ou pegar o dinheiro dele. Ele suspira fundo e fala para si mesmo que não vai cair num golpe tão infantil. Aí olha para ela e fala para tentar com outro porque não tem interesse em brincar de histórias estranhas. Sem esperar resposta, vira e começa a ir para casa. Se continuar ignorando, ela vai cansar e desistir de perseguir ele. Porém, na manhã seguinte, quando vai para a escola, fica surpreso de ver ela parada na frente do portão da escola de novo. Ela acena a mão feliz e fala que ele tá 20 minutos atrasado. Até fala que o jeito que o cabelo bagunçado dele tá mostra claramente que acabou de acordar e correu para a escola no último minuto. O Ura fica sem palavras e se pergunta como ela sabe tanto só de olhar para ele. Mais tarde, naquele dia à tarde, eles se encontram de novo perto do pátio da escola. Dessa vez, a Ayakawa vai na direção dele com um sorriso radiante e uma caixinha de bento pequena nas mãos. Ela fala que fez especialmente para ele porque ele não pode comer só pão doce todo dia. Avisa que se continuar comendo assim, vai faltar nutriente e ficar doente mais cedo ou mais tarde. O Ura olha para ela confuso, ainda mastigando o pão dele. Quando ela abre a caixinha e fala orgulhosa que até colocou os bolinhos fritos favoritos dele dentro. Depois que a escola acaba, a Akawa entra na sala do Ura com um sorriso animado, planejando ir para casa junto com ele. Ela olha ao redor da sala, mas rapidinho percebe que a carteira dele tá vazia. Um dos colegas de classe fala para ela que o Ura já foi embora logo depois que o sinal tocou e nem esperou ninguém. Ela fica um pouquinho decepcionada, mas decide ver ele de novo no dia seguinte. Enquanto isso, o Ura, que tá voltando para casa debaixo do céu da tardinha, suspira e pensa que a tal golpista agora até conseguiu se infiltrar na escola dele. Ele fica mais convencido que ela deve estar atrás do dinheiro que recebeu da Mil. Imagina que ela de algum jeito ouviu falar disso de alguém e decidiu se aproximar dele para tirar. Ele murmura para si mesmo que de jeito nenhum vai deixar ela botar a mão nisso, porque já tem planos de comprar uma bike nova com aquele dinheiro. Enquanto anda, fica resmungando sobre o quão esquisita ela é e o quão persistente parece ser. Horas depois, já é 11h30 da noite, e a cidade tá quietinha. O Ura tá dormindo profundo no quarto dele, completamente alheio a tudo ao redor. De repente, ele sente uma presença estranha parada perto da cama dele. Quando abre os olhos devagar, congela de choque ao ver a Ayakawa parada bem na frente dele no escuro. O rosto dela tá iluminado fraquinho pela luz da lua que entra pela janela. Com um sorrisinho malicioso, ela se inclina um pouquinho mais perto e deseja bom dia animada, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O Ura pula da cama na hora, completamente pirado, e grita pra ela perguntando o que ela tá fazendo dentro da casa dele no meio da noite. A voz dele treme entre confusão e raiva. A mãe dele, porém, continua dormindo profundo no quarto ao lado, completamente alheia ao barulho, tendo caído num sono pesado depois de beber demais. Os dois saem de casa. O Ura fala pra ela que precisa parar de seguir ele e pergunta como ela entrou na casa dele que nem ladra. A Ayakawa responde que não é ladra e que veio com a ajuda da chave reserva. Ele pega o celular pra chamar a polícia, achando que ela é mesmo uma criminosa. A Akawa fala que não é. Aí ela manda ele parar de fingir que não lembra dela. Fala que eles moravam juntos, então ela tinha a chave. A Akawa tira uma foto de quando eram pequenos. Era uma foto da Ayakawa, do pai dela, do Ura e da mãe dele. Ela conta pro Ura que a mãe dele e o pai dela se casaram de novo e eles moraram juntos naquela casa. A Akawa fala pro Ura que amava ele de verdade quando eram pequenos, mesmo não sendo de sangue. Mas por causa daquele cara, tudo mudou. O Ura pergunta de quem ela tá falando.
A Akawa responde que foi por causa do Yuto. Desde o dia que conheceu ele, ela virou estranha, como se estivesse possuída, e o Ura parecia um estorvo para ela. Ela fala que por causa disso, a mãe dele e o pai dela decidiram que era melhor separar eles e se divorciaram. Então a culpa é toda do Yuto. Surpreendentemente, nesse momento, o Yuto também aparece e fala pra eles que é uma coincidência danada ver os dois tão tarde da noite. Parece que estão falando dele, e aí pergunta o que tá rolando. A Ayakawa se agarra no Ura e manda o Yuto não chegar mais perto. Fala que sabe o que ele tá aprontando e que a culpa é toda dele pela família ter desmoronado. O Yuto de repente agarra a gola do Ura e pergunta furioso se ele botou alguma coisa na cabeça da Akawa, e por isso ela acha que ele é o vilão. O Ura responde que não fez nada disso. A Akawa fala pro Yuto que se machucar o irmão dela, ela nunca vai perdoar. O Yuto fala pra Ayakawa não se deixar enganar pelas palavras do Ura porque ele tá só com ciúmes danados dele. O Ura se pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele percebe que a magia do Yuto é encanto. Encanto é um feitiço que transforma qualquer um que se aproxima num seguidor leal do lançador. No outro mundo, tinha um dos 4 reis celestiais que usava isso. Ele escravizou o rei, os ministros e todos os cidadãos do reino Concord. O Ura percebe que o que a Ayakawa contou antes não era mentira e era efeito do encanto. Ele se pergunta por que tá quebrado agora. O Yuto tenta socar o Ura, mas não alcança. Fala pro Ura que foi legal com ele porque eram amigos de infância e não acredita que o Ura faria algo assim com ele. O Ura fica frustrado e dá um chute forte nas partes. O Yuto senta no chão segurando a barriga. O Ura percebe que não devia ter feito isso. Pede pra Ayaka cuidar dele e corre pro rumo de casa. Se pergunta o que tá acontecendo com as pessoas ao redor dele. Os espiritualistas, as irmãs do outro mundo e agora alguém que usa encanto. Fala pra si mesmo que não vai deixar a vida tranquila dele ser perturbada mais. Mas apesar dos desejos dele, um novo incidente estava prestes a rolar na Terra. Uns dias depois, no distrito comercial, o Ura senta num banco comendo um hambúrguer de frango. O gosto parece divino pra ele porque faz dias que não come um. Ele olha pro hambúrguer e fala que quem inventou isso deve ser um gênio de verdade. Pensa que é incrível como só um pão e carne podem criar algo tão gostoso. E adicionar queijo por cima deixa ainda mais perfeito. Enquanto come, lembra da comida do outro mundo, que era tão ruim que não consegue evitar sentir gratidão por estar de volta na Terra. Agora que finalmente tem um dia de folga, decide curtir ao máximo e absorver a atmosfera pacífica da cidade. As pessoas passam, o cheiro de comida enche o ar e o Ura sente que tudo tá normal de novo. Mas de repente, o ar ao redor dele começa a distorcer e o espaço parece estranho, como se estivesse dobrando. Ele congela um instante, sentindo uma presença esquisita atrás dele. Aí uma voz chama, cumprimentando ele e chamando de forma de vida da Terra. O Ura vira devagar e os olhos se arregalam de choque quando vê um alienígena parado bem na frente dele. O alienígena fala pro Ura que vem de um planeta distante bem longe da Terra. Assim que o Ura ouve isso, sente uma quantidade enorme de mana fluindo do corpo do alienígena e percebe que é bem mais forte do que parece. Os instintos dele avisam de perigo na hora e decide fugir antes que algo aconteça. Mas antes que consiga se mexer, uma barreira brilhante surge de repente ao redor dele, prendendo ele dentro do espaço. O alienígena fala calmo que toda a área agora está separada em outra dimensão e escapar dela é impossível. O Ura range os dentes de frustração e declara que vai quebrar não importa o que. Ele invoca o poder mágico dele, a energia começando a sacudir o ar ao redor, e avisa o alienígena que se não soltar ele, vai forçar a saída. Vendo isso, o alienígena levanta as mãos rapidinho e manda parar, falando que não veio para lutar. O Ura para um instante, mas fica alerta, observando cada movimento com cuidado. O alienígena então explica numa voz calma que veio porque precisa de um favor dele e que ia ficar muito grato se o Uragi concordar em ouvir. Ele se pergunta que tipo de favor um alienígena poderia precisar dele. O alienígena levanta a mão devagar e uma luz brilhante aparece na frente deles, formando uma imagem holográfica grande. Na imagem, o Ura vê uma mulher linda com olhos gentis e um sorriso bondoso. O alienígena olha para a imagem e fala que o nome dela é Nancy e que é a noiva dele. Conta pro Ura que os dois se atraíram desde a infância e depois de muitos anos juntos, finalmente decidiram noivar. A voz do alienígena suaviza enquanto explica que vieram para a Terra para viagem pré-casamento, querendo ver os oceanos azuis e terras verdes que tanto ouviram falar. Porém, as coisas deram horrivelmente errado quando a Nancy foi capturada de repente por humanos que moram na cidade próxima. O alienígena abaixa a cabeça e fala que entre aqueles humanos tinha uma pessoa que usava poderes estranhos que nunca viu antes.
conta pro Ura que tentou salvar a Nancy, mas falhou e só conseguiu escapar por causa da ajuda de um humano que passou e mostrou bondade. Desde então, tá procurando um jeito de resgatar ela, se sentindo impotente e cheio de arrependimento. Enquanto o alienígena fala, o Ura consegue ver a tristeza profunda e a dor nos olhos dele. Cara, isso é tão errado! Tão errado! Aí o alienígena olha direto pra ele e aponta, falando que um dia sentiu uma energia bem forte que veio do corpo dele. Conta pro Ura que ele tem um poder tremendo e que ninguém mais na Terra tem força como a dele. A voz do alienígena fica firme enquanto fala que só o Ura tem o poder necessário para trazer a Nancy de volta. O Ura olha pro alienígena e de repente lembra que a situação parece exatamente uma das cenas mais famosas do filme de ficção científica ET. Eu entendi a referência. Lembra o quanto sempre amou filmes de ficção científica e como assistiu todo o blockbuster que saiu. A memória faz ele sorrir e sussurra baixinho pra si mesmo que não tem como ninguém recusar depois de ser pedido ajuda desse jeito. Aí olha pro alienígena com determinação e fala que entende o que precisa ser feito. Falando num tom empolgado, promete que vão definitivamente resgatar a noiva dele. Como sinal de acordo, estende a mão e toca o dedo do alienígena igual no filme. Depois disso, o Ura se apresenta educado e o alienígena responde falando o nome completo dele, que é Jack Landock Jasper Williamson Chamber Hanamaki. Tá bom. O Ura para um instante e fica um pouco sem graça, falando que o nome parece bem longo e que não entende por que Hanamaki tá no final. O Jack sorri e responde que Hanamaki é o nome da terra natal dele e que tem orgulho disso. E logo os dois se preparam para começar a missão de resgate. Decidem viajar de bicicleta. O Jack senta na cestinha da frente enquanto o Ura pedala pro céu, voando pelas nuvens, igual a cena do ET que o Ura lembra tão bem. Enquanto o vento sopra ao redor deles, o Jack olha para baixo e fala que é realmente incrível o Ura voar, mas se pergunta se é mesmo necessário viajar pelo ar. Também admite que a posição que tá sentado parece bem desconfortável. O Ura ri e fala para ele que, como o Jack é alienígena, andar ou se mexer no chão ia definitivamente atrair a atenção demais das pessoas. Acrescenta que em toda a história de alienígena, o alienígena sempre senta na cestinha da frente quando anda de bike. O Jack acena entendendo e pede desculpa por reclamar. O Ura então pergunta se o Jack sabe mesmo onde a Nancy tá. O Jack responde que conseguiu pegar um sinal fraco de um dispositivo de rastreamento que foi colocado no corpo da Annie Wise e que aponta para uma instalação de pesquisa antiga a uns 7 quilômetros dali. Pelo sinal, ela está sendo mantida no 3º andar. Dentro daquela instalação, o Hiroshi Mitarai, o presidente da Sociedade de Pesquisa de Criaturas Não Identificadas, está conversando com a equipe dele. Ele fala para eles que conduziram pesquisas ilegais por anos atrás de formas de vida desconhecidas, mas nunca pensou que finalmente capturariam um alienígena de verdade. Um dos colegas ri e fala que poderiam ficar ricos pra caramba se decidissem vender. O Hiroshi responde que dinheiro não é o objetivo e que o propósito verdadeiro é pesquisa. Fala que vão estudar a biologia do alienígena de cima a baixo e fazer os nomes deles serem lembrados na história da ciência. De repente, o som de paredes quebrando enche o quarto enquanto o Ura e o Jack invadem a instalação com força danada. O Jack, que ainda tá sentado na bicicleta, acidentalmente acerta o Hiroshi bem na cara com o pneu da frente, mandando ele voando pra cima de uma mesa. Ele percebe que entrou forte demais e vê que a bicicleta tá completamente quebrada. É a bicicleta da mãe dele. E ele na hora se preocupa com como vai consertar antes de ir pra casa. Antes que consiga pensar mais, outro homem corre na direção deles gritando pra saber quem são. O Jack reage rápido e dá uma cotovelada na barriga do cara, derrubando ele no chão. Olhando ao redor para os agentes chocados, os olhos do Jack queimam de raiva, enquanto declara que eles tentaram destruir a amizade entre humanos e seres extraterrestres, e que, como um verdadeiro fã de ficção científica, nunca vai perdoar uma ação dessas. Um dos agentes saca uma arma, mas o Jack agarra ele pela cara e esmaga contra a parede antes que consiga atirar. Outro tenta fugir, mas o Jack pega uma pedra que estava ali perto e joga com mira perfeita, nocautando o cara num único golpe. O quarto fica em silêncio, enquanto todos os agentes jazem derrotados. O Ura olha ao redor da cena, um pouco atordoado com o caos repentino, e fala que ele cuidou de tudo completamente. O Jack corre para Nancy e ajoelha do lado dela, perguntando baixinho se ela tá bem. A Nancy abre os olhos fraca e dá um aceno pequeno. E o Jack sente uma onda de alívio o invadindo. O Ura olha ao redor do laboratório destruído e se pergunta com nojo se as pessoas aqui estavam mesmo planejando dissecar ela em nome da pesquisa.
Ele fala rapidinho pro Jack que deviam dar o fora dali o quanto antes que mais gente chegue. Bem quando começam a se mexer, o chão treme de leve e outro cara sai de trás da poeira e fumaça caindo. Ele tem uma aparência que lembra pro Ura um personagem de anime chamado Gojo, com cabelo branco, olhos calmos e um sorrisinho confiante no rosto. O cara levanta a mão e manda esperar, falando que a Nancy é uma convidada importante e que não podem levar ela assim tão fácil. O Ura olha pra ele e pergunta se ele também quer brigar. Antes que consiga falar mais, o Jack avisa pro Ura tomar cuidado, explicando que esse é o mesmo cara que capturou a Nancy no começo. O cara tira os óculos devagar, ainda sorrindo, e fala que já é tarde demais. Num instante, algo invisível se enrola apertado no corpo do Ura, prendendo ele no lugar. Ele se debate, mas não consegue mexer 1 centímetro. O cara fala numa voz calma que qualquer um que faz contato visual com ele fica paralisado e que a técnica se chama paralisia. O Ura range os dentes e fala que ele também é um psíquico. O cara acena que sim, admitindo que sabe quem o Ura é. Fala que é um excluído que trabalha por dinheiro e não liga se é pra crime ou pra sequestrar alienígena. Ele dá um sorrisinho e acrescenta que sente pena do Ura porque veio salvar um amigo, mas acabou se capturando sozinho. O Ura suspira e fala que era pra ser o dia de folga dele. Mas todo mundo fica tornando a vida dele dolorosa. Enquanto fala, a energia dele sobe de repente e uma explosão poderosa de luz sai do corpo dele, quebrando os laços invisíveis que o prendiam. Os olhos do psíquico se arregalam de choque, sem acreditar que o Ura cancelou completamente a técnica dele. Antes que o cara consiga reagir, o Ura aparece bem na frente dele e acerta um soco forte direto na cara, mandando ele voando para uma parede próxima. O psíquico geme de dor e olha pro Ura sem acreditar. Percebendo que alguém tão jovem o superou tão fácil, o Ura vira pro Jack e manda ele pegar a Nancy e voltar pro seguro. Aí ele agarra o psíquico pela gola, a expressão fria e séria, e fala que ele fez o amigo alienígena dele sofrer e ainda quebrou a bicicleta da mãe dele, então vai fazer ele pagar por tudo que fez. O psíquico, ainda ofegante, pede pra esperar e ouvir. O Ura pra mais fica alerta. O cara explica que acredita que alienígenas são descendentes de deuses, falando que se deuses vivem no reino divino, então o reino divino deve ser o espaço mesmo. Fala que estudando alienígenas, poderiam provar a existência de deuses. Antes que o Ura consiga responder, uma luz cegante pisca de repente pelo quarto inteiro. Uma explosão enorme segue, sacudindo a instalação toda e cobrindo tudo de fumaça e pedaços. Da luz brilhante, uma mulher com asas grandes brilhantes como as de um anjo desce devagar para o chão. Ela olha ao redor com um sorriso confiante e fala que estava esperando encontrar um oponente forte, mas parece que ela mesma é a mais forte ali. Enquanto a poeira assenta, o Ura anda para frente de novo, carregando o psíquico inconsciente no ombro. As roupas dele tão rasgadas e a expressão séria. Ele olha para a mulher alada e fala num tom calmo, mas bravo, que ela arruinou as roupas novinhas dele. A mulher sorri de leve, os olhos brilhando de diversão, e fala que vai brincar com ele um pouquinho antes de acabar. O Ura pensa que o ataque de antes foi tão rápido que nem notou a presença até acertar ele. A força pura faz ele perceber que quem quer que essa mulher seja não é um ser comum. Ele olha para a mulher parada na frente dele e se pergunta quem ela pode ser e por que tá ali. O ar ao redor dela parece pesado e divino, mas tem algo escuro escondido debaixo daquele sorriso calmo. O Ura dá um passo à frente e fala para ela que não entende direito o que tá rolando. Pergunta por que ela atacou ele quando não fez nada para ela. A mulher sorri largo, os olhos brilhando fraquinho enquanto fala que vai explicar tudo antes de matar ele. Ela se apresenta como Lúcifer, uma anja que veio do reino divino numa missão sagrada para massacrar todos os demônios como ele. Fala que as ordens dela são claras e que não vai parar até o último demônio ser apagado da existência. Também fala para ele se sentir honrado, porque não é todo dia que uma anja do rank dela toma ação pessoalmente. O Ura tenta falar para ela que tá enganada e que não é demônio. Mas antes que consiga terminar as palavras, a Lúcifer avança nele com uma velocidade tremenda. O chão racha debaixo dos pés dela enquanto aparece bem na frente dele e acerta um soco forte direto na cara dele. Uma onda de choque alta se espalha pela área, mas para surpresa dela, o Ura bloqueou o soco com uma mão só. Por um momento, a expressão confiante da Lúcifer some. Aí ela chama ele de peixe pequeno, que não devia conseguir resistir a um golpe de anjo. Com um estalo da mão, joga ele para fora do prédio e manda voando pelas paredes. Poeira enche o ar e ela cruza os braços com um sorriso confiante, falando que a luta já acabou. Se pergunta em voz alta se não exagerou e destruiu ele completamente sem deixar rastro.
Fala pra si mesma que estava tentando segurar um pouco, mas talvez usou força demais contra alguém tão fraco. De repente, uma explosão enorme de energia irrompe atrás dela. O chão sacode e o ar fica grosso de poder. A Lúcifer vira e, pela fumaça, o Ura sai andando devagar, os olhos brilhando fraquinho. Ele olha pra ela e fala que a velocidade e o poder dela são impressionantes mesmo e que faz tempo que não sente uma dor assim. Aí dá um sorrisinho e fala que o ataque dela só conseguiu arranhar ele um pouquinho. A expressão da Lúcifer muda devagar de confiante pra séria, enquanto percebe que o Ura levou só um arranhão depois de ser atacado com força total dela. Ela não acredita que alguém consiga sobreviver ao poder divino dela tão fácil. O Ura olha pra ela calmo e fala que ela fica falando de ser anjo, mas pra ele parece igual a uma humana comum que adora se gabar. A Lúcifer franze a testa e fala que parece que ele quer mesmo morrer porque não tem como um mero humano se comparar a um ser como ela. Fala que foi criada pelos deuses para destruir demônios e limpar os mundos do mal, e a existência do Ura em si parece um pecado para ela. O Ura dá um sorrisinho e faz uma expressão selvagem no rosto. Fala que no começo achou que ela era só uma mulher psíquica de fantasia fingindo ser anjo, mas agora entende que ela não é humana de verdade. E por causa disso, não vai mais segurar. A Lúcifer cerra os punhos e avança nele em velocidade total, sumindo da vista dele por um momento. Ela reaparece atrás dele e tenta fazer ele sumir, usando a energia divina dela. Mas antes que consiga tocar nele, o Ura vira e acerta um chute traseiro forte na barriga dela, mandando ela voando pelo ar. Ela bate numa parede tão forte que o prédio inteiro sacode. A Lúcifer tosse sem acreditar e sussurra que é impossível a grande Lúcifer perder para um humano. Antes que consiga se recuperar, o Ura aparece de novo bem na frente dela com velocidade incrível e acerta um uppercut limpo na barriga dela, lançando ela para cima. Ela esmaga pelo teto e voa para o céu. A Lúcifer não acredita que um demônio com tanto poder exista. O Ura também voa para o céu e fala para ela que estava se perguntando o quão forte ela era de verdade, já que se chamava de anjo do reino divino. Porém, admite que se sente decepcionado depois de perceber que a força dela é só no nível de um dos 4 reis celestiais do rei demônio. Fala calmo pra ela que cometeu um erro terrível, desafiando ele com só isso de poder. A Lúcifer fica furiosa depois de ouvir essas palavras. O orgulho dela como anjo queima por dentro, e ela grita que nenhum mortal pode insultar um ser como ela. Com raiva pura, avança no Ura de novo, se movendo tão rápido que deixa rastros de luz atrás. O Ura observa os movimentos dela de perto e devagar saca a espada da escuridão eterna. A lâmina brilhando fraquinho com energia escura, o ar entre eles fica pesado. Enquanto isso, no nível do chão perto da instalação destruída, vários carros de polícia cercam a área. Sirenes ecoam pelas ruas da cidade enquanto os policiais se abrigam atrás dos veículos. Um policial fala para Jinko que, segundo o relatório da Divisão de Desastres Especiais, há uns 30 minutos, detectaram uma emissão de energia extremamente poderosa do prédio à frente. Fala que, pelas leituras, provavelmente é obra de demônios ou humanos com poder espiritual. A Jinko ouve enquanto encara a estrutura destruída e pensa que mesmo se todo mundo tá contando com ela, não tem nada que ela possa fazer contra algum tipo de monstro que produz tanto poder. Ela começa a suar nervosa e fala pra si mesma que é só uma funcionária pública comum e não uma heroína de filme. Aí Kietinha culpa o pai por forçar ela num emprego que lida com casos sobrenaturais perigosos. Bem nessa hora, o Jack aparece de repente na frente dos policiais e pergunta se eles são o que o povo desse planeta chama de polícia. Os policiais congelam de choque ao ver um alienígena parado na frente deles, a pele brilhando de leve na luz fraca. Tanto a Jinko quanto os outros policiais começam a pirar porque nunca viram uma forma de vida extraterrestre antes. A Jinko mal acredita nos olhos e fica ainda mais surpresa quando ouve japonês perfeito saindo da boca do alienígena. O Jack fala calmo para relaxarem e garante que não tem intenção de machucar ninguém. Se apresenta educado de novo, repetindo o nome longo dele, e a reação da Jinko é igual à do Ura antes, uma mistura de confusão e descrença. Depois disso, o Jack aponta para o psíquico inconsciente e para os membros caídos da instalação no chão. Explica para os policiais que aquelas pessoas estavam conduzindo pesquisa ilegal dentro do prédio, mas ele temporariamente deixou eles incapazes de lutar, então não vão causar mais problema. Aí vira para Iri e fala para ela que emprestou o poder dele para um garoto humano chamado Ura. Mas o Ura ainda não voltou. A Jinko pergunta para o Jack se ele conhece o Ura. De repente, uma explosão enorme rola dentro do prédio na frente deles. A onda de choque sacode a área toda e o chão racha com a pressão.
O Ura olha para a bagunça que fez e se pergunta se exagerou dessa vez. O lugar inteiro está coberto de fumaça e pedaços de entulho continuam caindo de cima. Ele lembra que a mulher que atacou o Ura antes falou que não era humana e também tinha asas como de anjo. Enquanto a fumaça vai sumindo devagar, a Lúcifer sai da poeira, mas o estado dela tá horrível. As asas estão rasgadas e a armadura linda de antes está estilhaçada. Mesmo assim, ela ainda parece feroz e orgulhosa. Ela fala pro Ura numa voz tremendo que ele é só um demônio mero que ousou ferir a nobre Lúcifer. E por causa disso, vai definitivamente massacrar ele não importa o quê. Uma quantidade enorme de energia explode do corpo dela, sacudindo o ar ao redor, e uma lança brilhante de luz aparece na mão dela. O chão derrete com a intensidade da aura dela. Ela chama o Ura de inseto e fala que devia se sentir orgulhoso porque decidiu usar uma das armas divinas dela. Fala que nunca usa algo assim em demônios baixos. Mas como o Ura conseguiu machucar ela, vai matar ele com respeito. O Ura fica preocupado ao sentir o poder avassalador saindo do corpo dela. Pensa que nesse ponto a força dela já passou do rei demônio, ou talvez até do deus demônio mesmo. Tenta raciocinar com ela e fala que se soltar tanta energia assim, todos os humanos na área vão ser apagados num instante. A Lúcifer grita que não liga para humanos nenhum e que tudo que quer é destruir ele. Com um rugido, avança direto no Ura, se movendo tão rápido que até os olhos dele mal conseguem seguir. O Ura percebe que desse jeito não consegue defender da lança dela, e não tem outra escolha senão usar o poder dele. Enquanto a Lúcifer chega perto e levanta a arma para acertar, o Ura ativa a magia intermediária dele. Trovão escuro começa a girar ao redor dele. E num instante, solta o feitiço. Relâmpagos pretos caem de todas as direções, acertando a Lúcifer repetidamente. O prédio inteiro desaba com o choque. A parte de cima da Lúcifer é rasgada do resto da metade de baixo dela, e ela cai no chão. Enquanto jaz ali, ela olha pro Ura sem acreditar e sussurra, se perguntando quem ele é de verdade.